Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Você acredita em coisa sobrenatural? Você parece um cara bem cético, bem racional, vai. Em sobrenatural? Você acredita em sobrenaturalidade? Descreva a sobrenaturalidade. Você acredita que existem elementos que moldam a nossa realidade que não tem necessariamente um fundamento nela? Algo que venha, talvez, de uma outra dimensão, de um ser divino, ou talvez, sei lá, superpoderes mágicos que alguém tenha? Cara, eu sou uma metamorfose ambulante nisso aí. Eu vou fluindo entre um pouco mais místico, um pouco mais espiritual, um pouco mais cético, mais agnóstico. Eu acho que existem muita coisa que a gente não entende, que não conhece, não explica. Forças que nunca vão ser explicadas. É um grande mistério. Não sou aquele racionalista que, ateu, não tem nada e eu garanto. Mas também não sou um cara que acha que a religião organizada... A religião organizada... Eu acho que ela não serve para explicar muita coisa. A religião organizada é mais uma forma que a humanidade inventou para se organizar, para poder ter ordem, para poder ter uma hierarquia. Faz sentido. Eu tento concordar com essa visão pra caralho. Inclusive tem uma divisão, os filósofos falam que existe o teísta e o deísta. Né? Tem o ateu, o deísta e o teísta. O deísta é o cara... O ateu é o ateu. Ele fala, só tem natureza, só tem átomos e nada, acabou. O deísta é o cara que fala, existem forças da natureza que estão fora do nosso controle, então existe um Deus, existem forças do universo, mas que não estão interessadas em nós, não tem um plano para nós. Essas forças, né, esse espiritualismo, essa mística existe, mas não está preocupado se o monarca fez pecado ou não, se traiu a mulher ou não, se fez qualquer coisa. E o teísta é o cara que acredita num Deus interessado. É um Deus que tem os mandamentos, né? No judaísmo, por exemplo, ele fala que você não pode comer porco. Sim. Então, se você comer porco é ruim, você pode ir pro inferno. Ou no Islã também, você não pode comer porco. Ou no cristianismo, você não pode comer carne lá na Semana Santa. Ou camarão também. Ou camarão. Então, é um Deus interessado na gente com um plano para nós. Esse é o teísta. Você estaria onde? Eu estaria no segundo, cara. Porque o terceiro, ele parece ser... Tipo, óbvio que os caras colocaram não como carne de porco, porque tinha muita gente que passava mal comendo carne de porco, né? Não que Deus chegou e revelou pro Papa... E o Papa acordou assim, tava na banheira dele e falou, caralho, carne de porco, Deus, eu tive uma visão, ele falou que não pode comer essa parada, deixa eu passar aqui pros meus discípulos. Não, os caras falaram, pô, Papa, tem muita gente morrendo aí comendo carne de porco, tem como você fazer falar que Deus não gostou daquilo, só pra gente tentar diminuir o sofrimento da galera? Eu acho que tem mais a ver com isso, entendeu? Mas eu acho que não necessariamente porque a gente... não necessariamente o Deus interessado é o Deus interessado que a religião descreve. Porque ele pode ser um Deus interessado, a gente pode só não entender qual que é o interesse dele. Às vezes é um interesse... O Velho Testamento, por exemplo, é muito diferente do Novo. Sim. O Velho Testamento mostra um Deus mais ciumento, mas, se você não me seguir, você não me adorar, vou fazer um buraco no chão e você vai se afundar e morrer no mármore do inferno e tal. Né? Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, tem aquela passagem. O pessoal estava com um bezerro de ouro. Não sei se você já viu essas histórias. Na Bíblia, é coisa da Bíblia. Moisés subiu o Monte Sinai, pegou as tábuas, desceu e tinha o povo lá, achou que ele sumiu, achou que Deus foi embora, fizeram um bezerro de ouro. E aí conta na Bíblia, se você levar a interpretação literal, que o chão se abriu, os caras caíram no chão e morreram tudo. Então, Deus não gostou do bezerro. E tem 1000 interpretações, tá? Essa é uma interpretação literal. Tem pessoas que fazem interpretações muito mais sofisticadas. Mas é um Deus um pouco mais, linha dura. Segue aqui, me obedece, que senão vai acontecer isso. O Deus do Novo Testamento, que é pós-Jesus, é um Deus mais amor, um Deus mais carinho, muda um pouco o perfil. Sim, né? Então, é um Deus atualizado, né? É um upgrade. Pra modernidade da época, né? Que o cristianismo é muito isso, é uma religião que veio na esteira, né? Tinha o judaísmo lá, vem Jesus tem toda a história que acontece no Novo Testamento, e dá uma atualizada, diminui algumas obrigações, os sacrifícios deixam de ser obrigatórios, não se faz mais sacrifício de animais e tal. Então atualiza mais a religião para o mundo moderno. Será que um dia vai ter a Bíblia 3.0?
Olha, os muçulmanos acreditam que sim e que são eles, né? O judaísmo é 1.0, o cristianismo fala, ó, o judaísmo tudo é válido, nós somos descendentes dos judeus aqui, né? Jesus era judeu, os apóstolos todos eram judeus, mas a gente atualizou e agora esse é o judaísmo 2.0, que é o cristianismo. Pode crer. E o Islã vem depois, no século VII, com Maomé, com um novo livro, que é o Alcorão. Ó, a gente é meio que o 3.0. Então, ó, tudo que você viu no judaísmo é válido, os caras são tudo profeta, a gente acredita. O Jesus era um profeta, a gente acredita, mas agora veio a versão final, né? Que é o Alcorão. Então, assim, se você é muito religioso, cara, o negócio assim, toma cerveja no bar, conversa de tudo. Quando a gente morrer, pergunta lá pra Deus qual que era o livro mais atualizado. Deve ser louco, não precisa né? brigar por causa disso, cara. A galera briga muito por religião, política, futebol, né? Ia ser louco conversar com Deus de verdade. Eu sou meio... Às vezes eu penso que isso não vai acontecer. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Seria muito triste, né? Nascer, porra, ser o dono da Multilaser, e depois acaba tudo e já era, e você não tem mais... Comida de verme. E você não vai ver mais nada, acabou a existência. Seria triste pra mim, Mas ao mesmo tempo parece ser o mais provável, infelizmente. Mas é a vida, né? A vida é isso. Eu acho que o cara que tem fé, eu acho que é um conforto. Então, eu tenho muita... De certa forma, eu admiro quem tem muita fé, quem crê profundamente que vai ter uma vida após a morte. Eu acho super legal. E o cara, que seja feliz. Acho excelente. É melhor viver, né? Dá um conforto. Tem um filósofo que falava isso, que ó, eu acho que eu estava decidindo entre ser ateu e religioso, esse filósofo, e eu decidi ser religioso por precaução. Se eu for ateu, se eu for ateu e não tem Deus, acertei, não faz diferença. Mas se eu for ateu e tiver Deus, quando eu morrer ele vai ficar pé da vida comigo. Pode crer. Então diz esse filósofo que é melhor por precaução ser religioso, que vai que tem Deus, você já está lá na linha certa. Pelo menos ele vai te olhar com melhores olhos, né? Falar, pelo menos você não me negou. Matou várias pessoas? Matou, mas você acreditava em mim. Acreditava. É foda. Religião é um assunto complexo, polêmico. Você acha que um dia a gente transcende religião? Acho que não, né? O ser humano sempre vai precisar de um... Porque a ciência, ela explica muito o quê? O que é essa água? Essa água é líquida. O que ela faz? Ela faz isso. Se eu botar limão aqui, vai ficar ácida. Mas ela não explica os propósitos, o porquê, para quê. Sim. Por que estamos nesse mundo? Para quê? Qual a nossa missão? A ciência nunca vai dizer isso. A religião, ela tenta responder essas coisas. É uma metafísica, né? Então, além dela ter um componente de organizar a sociedade, né, historicamente justifica a existência dos reis. É uma forma, de certa forma, de elites dominarem também. Você estava lá no Egito, você era um trabalhador, e aí falava, você vai ter que trabalhar aqui na plantação de milho. Milho não tinha no Egito naquela época, milho é do México. Na plantação de trigo, e você vai ter que dar metade para aquele cara lá com o chapeuzinho de faraó. Mas por quê? Não, porque ele é o descendente do deus Amon-Ra. Tá. E o Deus mandou, senão você vai... entendi. Faz sentido. Então a religião, ela... Mas também ela atende uma necessidades humanas. A necessidade filosófica de o que é isso que está acontecendo, o que é consciência, onde eu estou, para onde eu vou. Tem uma missão, né? Tem um propósito nesse mundo, serve para alguma coisa o mundo? Só é Por que eu sofro? Por que tem sofrimento no mundo? Se eu for bom, vai ter alguma recompensa? Esse tipo de questão, a ciência não tem como responder. Verdade, é verdade. Vai estar aí para sempre a religião, felizmente ou infelizmente. Acho que felizmente, porque se ela surgiu e manteve-se durante tanto tempo, provavelmente ela tem um papel evolutivo importante para a sociedade, né? É uma instituição importante, que é o ponto dos conservadores. O conservador, de modo geral, ele como o próprio nome diz, né? O conservador, por excelência, ele é o cara que conserva. Ele fala, cara, a vida é difícil, é sofrida, o ser humano com a natureza sempre foi difícil sobreviver e tal. Se a gente chegou até aqui, aos trancos e barrancos, é porque tem instituições que foram se moldando ao longo dos milênios. Então, a família, a religião, a organização social. Então, o pessoal acha que o cara é meio careta, mas ele não é careta, ele é prudente. E eu nem sou conservador, tá? Eu estou meio que descrevendo o que eu enxergo dos conservadores. Sim. Ele é a prudência. Você não é conservador? Eu achei que você era. Não. Parecia ser um cara. Não, eu acho que tem elementos bons de todos os lados. Eu sou um cara meio centrão. Eu vou sempre eu sou xingado por todo mundo. Você é eclético, né? Eu sou eclético. Pode crer. Porque na ordem das coisas, acho que assim, você tinha lá, historicamente, o rei que mandava e falava, quero matar esse cara aí, e matavam o cara. Sim. Aí você veio com o século XVIII, o liberalismo, falando, o rei não é melhor que você, todo mundo é um indivíduo, todo mundo tinha que ter liberdade, beleza. Foi a primeira grande ideologia, o liberal.
Depois, você soltou as forças produtivas do liberalismo, começou a ter um pouco do progressismo, da esquerda, falando, essa liberdade está gerando desigualdade. E as pessoas não vão ser realmente livres se não tiverem o mínimo. Então você começou a ter aquelas fábricas inglesas, né, com o chefão lá com tudo, os trabalhadores lá na miséria, e começou a surgir, estou simplificando pra caralho. Não, claro, mas tá fazendo sentido. 200 anos em 1 minuto. Aí surgiu mais forte a esquerda, dizendo, não é liberdade de verdade se o cara tá lá fudido, sem dinheiro, com a família de 8, dormindo no chão. Isso não é. Liberdade de verdade é ter condição digna. Sim. Então vamos fazer uma revolução. Existe a luta de classes, vamos derrubar os caras que estão em cima e distribuir. Esse é o impulso da esquerda. Veio a Revolução Francesa, os girondinos, os jacobinos, que era a galera da guilhotina, né, Robespierre. Revisão aqui de história do curso. Tá legal, tá né? interessante. E aí tem os caras que ficaram observando isso, falando, caralho, deu merda. Esse negócio de revolução, de mata tudo, derruba, vamos tal, virou caos, virou miséria para todo mundo. Sim. Esse cara do calma aí, que falou, calma aí, pra que a gente jogou o bebê fora, jogou a água do banho fora com o bebê dentro? Né? Nós destruímos o rei, destruímos a família, destruímos a igreja, mas tudo, não sobrou nada. Então esse cara é o berço do conservador, é o terceiro ideologia que veio. Pode crer. É um cara que fala, calma, quer mexer, mexe aos pouquinhos. Se a gente está aqui até hoje, cara, graças a essas instituições, elas devem servir para alguma coisa. Né? Então, esses três conversando é a política moderna. A gente ainda é herdeiro dessas três forças da época da Revolução Francesa. Né? O liberal querendo dar o direito para o indivíduo aflorar. O socialista falando, cara, se aflorar e tiver desigualdade, não é liberdade de verdade. Mas sempre vai ter desigualdade, né? Sempre vai ter. E o conservador, por último, no calma aí, vamos mexendo aos pouquinhos. Né? É diferente do reacionário. O pessoal confunde muito o conservador com o reacionário. Sim. O reaça é o cara que quer voltar para o passado. Aham. O cara fala, bom mesmo era no tempo das minhas avós, vamos voltar no tempo. Esse é o reaça. Pode crer. O conservador quer ir para frente, mas devagarinho, testando. Né? Faz um pouquinho, prudência. Tem né? muito reaça que se acha conservador, né? E o cara não é. Pode É crer. que ele não entende, talvez, essas nuances. É porque o conservador talvez defenda certas coisas que ainda são do passado e aí ele se identifica nisso, mas não necessariamente ele é realmente conservador. Eu entendi o que você falou, faz sentido pra caralho. Família tradicional, né? Em todas as instâncias onde você vai ver, né? O progressista ele fala, cara, vamos acabar com essa diferença de homem e mulher, é tudo igual, é uma construção social, gênero, né? Gênero não existe, é o que você quiser. E o conservador fala, calma lá, é uma opressão, né? Existe o patriarcado, os homens são muito malvados e as mulheres são submissas e dominadas, né? Isso é o cara extremista, né? Não todo progressista. E o conservador fala, calma lá, cara, a existência é difícil, cara, tá todo mundo se fudendo. Lá na África, no começo, são diferentes das mulheres. o cara tinha que caçar e às vezes era empalado pelo rinoceronte lá e a mulher estava em casa também cuidando dos filhos. É uma parceria numa vida difícil. Sim. Tem papéis diferentes complementares, isso o conservador traz. E aí o pessoal fala que por causa disso ele defende a família, então ele é um reaça, antiquado. Eu acho que as respostas estão em algum lugar no meio da pista, entendeu? Todo mundo traz alguma coisa boa para o debate. Sim. Eu vejo que a família pode ser... Eu acho que também tem que ceder que pode existir famílias que não são tradicionais, né? Eu acho que nesse caso, assim, acho que é o maior conflito. Porque os caras querem falar, não, família é um cara, uma mulher e filhos. Mas uma família pode... O núcleo familiar pode ser a avó com o neto, pode ser as pessoas que são tão amigas que elas constituem algo que parece uma família, não sei. Para mim esse cara é mais reaça, esse que você está descrevendo. É o reaço. Agora, a família, assim, é super comprovado que se a criança cresce com pai e mãe em casa, vou refalar isso, se a criança cresce com uma figura simbólica paterna e uma materna, é muito bom. Não precisa ser uma figura paterna homem. Às vezes tem a avó que põe o pau na mesa. Grossa, assim. Mas a criança, para se desenvolver bem, tem muita gente que defende isso. Tem que ter uma figura paterna e uma figura materna. Cada um vai dar um elemento de um todo. Sim. E eu estava vendo uma estatística o Ben Shapiro soltou do censo americano, que é o seguinte... O fator mais importante para definir se a pessoa vai ser pobre ou não nos Estados Unidos é ter pai em casa. O pai em casa é 7 vezes mais importante do que a raça da pessoa. Então, é impressionante, né? Porque tem aquela discussão toda da desigualdade, das raças, que existe, sim. Então, se o cara é família negra, tende a ser mais pobre, né? Cair mais na pobreza do que família branca, estatística. Isso tem raízes históricas e tal.
Mas não ter pai em casa é 7 vezes mais importante. Pode crer. Então tem comunidades inteiras que tem pai abandonando a família, aquela coisa, o cara transa lá, engravida e some. Sim. Isso é quase certeza de pobreza. Tem exceção, mas é muito, muito provável que a criança vai crescer com muito problema, com pobreza, por não ter a figura. E Bom, aí, então se ela tiver traz 2 isso. pais, ela tem 14 vezes mais chance de ser rica. Tô zoando, Aí falta o outro lado, é yin yang, né? Sim, sim. Não, eu concordo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.